Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um Iberc Lives, o 57º Iberc Lives. Já irei aqui chamar a professora Daniele Chaves Teixeira, que vai participar conosco hoje, falando sobre o tema da responsabilidade civil e direito das sucessões. Vou só aguardar um segundinho para que o Instagram comece a convidar nossos seguidores, para que a gente possa começar o nosso bate-papo hoje com a professora doutora Daniele Chaves Teixeira. Já vou convidar aqui. Sejam todos bem-vindos. Como todos já sabem, o Iberc Lives ele é quinzenal e é mais uma iniciativa. Olá, Dani, tudo bom? Oi, tudo e você? Tudo ótimo. Eu já comecei cometendo uma gafe aqui, né, Dani? Te chamando de Dani. Mas, na Não, verdade, a mas professora... não, pode ser, Dani, que tem coisas que não tem como a gente não agradecer aí o convite acima de tudo, a intimidade da gente não tem como, é Dani mesmo, não tem problema. Dani, então, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já é uma iniciativa desde 2020, né, do IBERC, do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, e é uma forma, né, da gente tentar atingir o maior número de pessoas, né, aqui de seguidores, no caso, para tratar sobre temas relacionados à responsabilidade civil e suas diversas conexões, né, interseções. Então, uma iniciativa muito bacana que a gente começou lá em 2020, que permanece até hoje. Então, a gente agradece imensamente a sua presença aqui, por compartilhar seu conhecimento. Agradeço em meu nome, agradeço em nome do IBERC, na pessoa do professor, do presidente Nelson Rosenwald. Dani, a gente tem aqui, na verdade, hoje um tema amplo, mas um tema muito interessante. Mas antes da gente entrar mesmo no nosso tema, acho que a professora Daniele dispensa apresentações, mas ela é mestre e doutora pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Civil de diversas pós-graduações, Brasil afora, e idealizadora, né, de um projeto de muito sucesso, que é a Arquitetura do Planejamento Sucessório, que além de 3 tomos, também, né, tem uma conta no Instagram. A Dani também, né, oferece diversos cursos. Então, é um projeto, né, multimídia, né, Dani, de bastante sucesso nos últimos anos. E aí, antes de entrar no tema, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Eu sempre quis perguntar isso, e a gente sempre começa com uma pergunta que não é do tema, né? Essa é um pouco a nossa lógica aqui. Primeiro, como que você teve a ideia desse projeto, que é um projeto com vários braços, né? E como que você hoje se sente, alguns anos depois, com o sucesso desse projeto, do Arquitetura do Planejamento Sucessório, né? Você é uma desbravadora desse tema aqui um pouco na doutrina brasileira, né? Pelo menos de maneira tão sistemática, tão organizada. E aí eu queria te ver um pouquinho sobre os primeiros passos, a ideia sobre esse projeto, até mesmo como que você se sente hoje, depois, né, desse projeto já estar aí. É um filho criado, né? Como a gente costuma dizer. Já tá um filho criado, já tá no mundo. Ô, Vitor, primeiro agradecer também na pessoa do Nelson, né? Primeiro o convite para participar da live, que eu vejo são realmente sempre nomes importantes dentro da doutrina. Obrigada por esse espaço de sempre estar dividindo. O Instagram eu acho que é uma forma mais informal da gente bater um papo de conteúdo, né? E a gente só tem se encontrado na live, puxar as nossas orelhas para a gente pautar aí uma coisa. E aí já até um projeto também do próprio IBERC, né, que é um projeto que o Nelson tem aí à frente, também tem livros, tem lives, tem webinar, também tem um pouco isso. Eu acho que, assim, o arquitetura, tudo que você acompanhou muito perto, né, ele foi uma necessidade que eu senti falta depois da minha tese de doutorado, planejamento sucessório, pressupostos e limites. Nós tivemos nossa querida professora Heloísa Helena Barbosa como orientadora. O Vitor participou, lia e relia os meus capítulos, então ele sabe. E da tese, eu senti falta
assim, eu já fui fazer o doutorado de sanduíche na Alemanha um pouco, porque a doutrina não falava. Se for ver, o primeiro artigo que tem sobre crítica à legítima de se precisasse revisitar esse instituto foi meu. Não tinha nada aqui no Brasil na época. Eu fui ver um pouco o que estavam falando, estudando lá fora. E, com isso, eu vi que tinha um espaço para se falar. E o planejamento sucessório tem a questão da interdisciplinariedade. Então, eu vi que... E aí eu fui já com o hábito um pouco de organizar eventos para o IBD Civil. E aí eu coordenei sozinha uma obra que eu não tinha experiência em coordenação de livros, né? Tinha de eventos, mas que eu acho que tudo me deu know-how. Eu coordenei durante 10 anos após Direito Civil Constitucional com o professor Gustavo Tepedino, da UERJ. Isso também porque eu acho que o sucesso do arquitetura é esse mix de mistura de pessoas novas, abrindo espaço para pessoas novas, com doutrinadores de peso, dar liberdade. Muitas vezes as pessoas, como é que faz para escrever no arquitetura? É convite. Eu tenho, literalmente, eu acho que o sucesso do livro é a minha mão, é eu dar a liberdade quando eu dou para alguns autores, porque eu sei o que eu quero, a gente recorta, às vezes, alguns temas, e eu acho que é por isso que ele é um sucesso. Com a pandemia, da mesma forma que vocês começaram também, foi muito em função da pandemia, né? Nos deixou no ano de 2020. Foi aí também que eu comecei as lives do Arquitetura do Planejamento em Pauta, que eu permaneço, diminuir a frequência, porque todo mundo já voltou a uma rotina, mas eu faço questão, como IBERC também, de estar mantendo e propiciar esse material gratuitamente, na internet, no YouTube, que vocês têm canal, eu dei lá uma olhada em algumas lives. E, em função disso, mantenho, porque eu acho o Em Pauta muito legal, que são os autores, são as pessoas ouvindo diretamente dos autores. Não é a minha interpretação sobre ninguém, é um espaço que as pessoas ouvem realmente o que o autor quis passar ali. Então, não posso ter congresso toda hora e tal, mas live eu tento fazer e mantenho, diminuir um pouco a frequência em função da vida, mas é um projeto que eu mantenho. O perfil, eu estou até precisando alimentar um pouco mais, mas pelo menos fica alguns temas de importância ali, alguma coisa assim. E tem também a questão dos cursos, do congresso, como eu faço. E aí, realmente, eu registrei a marca, né? A marca já é uma marca registrada hoje, Arquitetura do Planejamento Acessório, porque foi um start de uma amiga, logo no início, disse assim, Dani, esse nome é muito bom, é muito forte, vai ter muito, e tem algumas coisas já muito parecidas, querendo estar aí dentro dessa... Só que tudo isso, eu acho que aí já entrando um pouco na nossa temática, né? Eu acho que as pessoas vão falar assim, o que é direito sucessório e responsabilidade civil? Realmente, até nós fomos fazer uma pautinha, mas a gente viu que eu acho que não vai dar tempo de abordar tudo. Mas, como a nossa bem orientadora orientou, a gente tem que contextualizar qualquer coisa antes de falar. Então, se você me permite um pouco essa contextualização, né? O direito sucessório ele é extremamente engessado. Não é à toa que nós estamos atrás do direito societário, porque o direito societário foi atender as demandas das transformações. Se você pegar o pilar do direito das sucessões, qualquer manual está lá escrito família e propriedade, né, Vitor? Você já me ouviu falar algumas vezes, desculpa estar te repetindo, mas como isso é um novo canal, um novo espaço, gente, olha como as famílias são complexas, como mudou essas famílias, a composição dessas famílias. O direito de família, nós não estamos mais num só família legal, que é aquela composto de um casamento originário, né? Então, a Constituição trouxe essas transformações, foi tendo algumas ao longo da vida, mas a gente sabe que essas transformações são muito recentes. Se pensar que até 62 era o Estatuto da Mulher Casada, mas elas também foram recentes, mas revolucionárias. Então, mudou. E aí, consequentemente, a Heloísa sempre fala, né, o direito às sucessões tem que ser extremamente técnico. E eu acho que a responsabilidade civil também
é outro instrumento de uma tecnicidade muito grande. Então, o que nós vamos estar dialogando nisso? Bem, voltando ao direito das sucessões, as famílias se transformaram, consequentemente, o patrimônio dessas famílias também se alternou muito, questão de meação, porque lembrando que a gente faz o inventário do patrimônio da pessoa que morreu. Então, tirando essa questão da meação e assim por diante. E o outro pilar, que é a propriedade, que também, olha lá o nome, né? Propriedade ainda de uma forma, porque até muito pouco tempo atrás nós tínhamos a representação do patrimônio que a gente considera hoje só através de propriedade. Não é à toa também que o direito imobiliário é tão forte. Raramente você faz, pouquíssimas exceções, eu fiz planejamento sem um bem imóvel, né? Então, isso é muito forte. Lógico que isso mudou, esses bens imóveis passaram para bens móveis e hoje também bens digitais, né? A gente não pode nem pensar o judiciário estar trabalhando com essa questão. Recentemente, eu fiz um evento com a Carol, na Carolina Brochato Teixeira, que era isso, né? A sucessão no metaverso. Eu adorei. Mas fiquei bem curioso, na verdade, Dani. Mas ainda é muito distante da nossa realidade. Ali eu botei várias questões de dificuldades. Tudo isso para dizer que esse patrimônio, então, para essa sucessão, mudou muito. Mudou muito a complexidade das relações, né? E aí também a sociedade mudou também. Essas transformações socioeconômicas fazem hoje a gente buscar uma melhor organização sucessória. E não é só sucessória. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de falar, de se organizarem, de fazerem testamento. Não é à toa que a nossa sucessão testamentária é baixíssimo o número de testamentos, mas isso tem crescido. A pandemia também trouxe esse momento. Só que a advocacia também mudou nisso. E isso é importante para a gente estar falando de direito das sucessões, de inventário. E aí, a gente vem também num ponto muito importante, que hoje um bom advogado, diferentemente de antes, não é aquele bom de briga, né? O bom advogado hoje é o que resolve, Até essa mentalidade de advogado tem que mudar um pouco. Na nossa sociedade, advogado é muito ligado a problema. E isso tem que mudar. Não é à toa que a mediação tem crescido muito, as práticas colaborativas, a arbitragem já estava aí já há mais tempo, porque você tem que solucionar tempo, agilidade. E aí a gente quase que ri do código e dizer que o inventário se resolve em um ano. E também o crescimento que tem, é muito importante estar falando nisso ao falar de sucessão, do crescimento do direito do inventário extrajudicial. Mas antes de entrar nisso, eu tenho que falar de direito das sucessões, não tem como falar de direito de Sezini. E aí trazer a teoria do nosso querido amigo, procurador-geral do município, doutor Daniel Bucar, aonde ele questiona, tem artigos, ele já defendia isso e agora ele conseguiu botar em papel mesmo, né? Essa questão da Sezini, que nós não temos no Brasil um direito de Sezini. Todos os manuais vão passar por isso. Eu até vi também a live do Mazei, e onde ele fala, e é a questão de quem defende ainda daquela questão do direito subjetivo, de passar o bem automaticamente para a pessoa. Mas eu acho que assim, quando o Daniel traz uma coisa, e que inclusive na live com o Mazei, só lembrando, gente, tem uma live de responsabilidade civil e o inventariante. Ele trouxe um ponto onde o Daniel defende que nós tínhamos que ver o nosso direito das sucessões muito mais como direito empresarial e com a questão de falência. A forma de administração. Porque ele diz que a grande dificuldade, o inventário, e aí talvez seja interessante a crítica dele pertinente sobre a Sezini, é que aonde a Sezini é originária, que é no direito francês, lá inventário não é obrigatório. E nós, no Brasil, não temos como quem tem patrimônio não passar por um inventário, seja judicial ou extrajudicial.
Então, se a gente parte de um pressuposto que temos que ter um inventário, aí, apesar do extrajudicial ter crescido muito, e eu aposto muito, praticamente eu trabalho só com inventário extrajudicial, só vou para o judicial realmente quando não tem condições de ser viabilizado aquele extrajudicial. Isso vai dar um. O e-notariado eu acho uma coisa revolucionária também. Eu acho que Muito, muito. as pessoas não têm percepção. Eu acho que quando surgiu a internet, igual a gente não tinha a percepção do tanto que aquilo era importante na nossa vida, como nós somos totalmente dependentes, adictos de uma internet. Em função disso tudo, é para contextualizar que essa sucessão ela está muito mais complexa e quais os instrumentos que eu sou obrigada a trabalhar. Para nisso, a gente também está trabalhando um pouco essa questão da responsabilidade civil. Ainda é muito poucos casos que eu vejo, mas existem possibilidades. Da mesma forma que também não tem como eu trazer a questão da contratualização no direito sucessório. A questão do princípio da autonomia, muito mais presente no direito das sucessões, né? Com isso, aumentando as contratualizações e, consequentemente, às vezes, os danos de uma forma mais específica. Porque não tem como voltar atrás na contratualização do direito das famílias, né? Como no direito das sucessões. Isso é um presente. E tanto que o IBERC, né, tem o livro A Responsabilidade Civil e Direito da Família, que já deu um livro significativo, de porte. Olha como as demandas aumentam. E aí, já uma proposta provocativa aí para o Rosenwald, quem sabe também um livro aí de uma responsabilidade civil e direito das sucessões. A gente apontou, mas o que eu falo é que pode ser muito o caminho de algumas situações, né? Então, por exemplo, algumas problemáticas que a gente tem quando a gente fala a complexidade da sucessão em si, é a dificuldade de liquidez. Se você quer resolver seu problema, o inventário, o que é o inventário? Gente, o inventário nada mais é do que o momento. Você consegue, sem um inventário, poder vender do imóvel? Não. Você recebe, então, muitas vezes, é você ter que atender o seu cliente, que ele pode ter patrimônio e não ter liquidez. Ele não tem rentabilidade. Por isso que é necessário o planejamento para dizer, não me adianta só deixar bens. Vamos organizar isso para ter um dinheiro aqui, seja através de um seguro, seja através de outros instrumentos que você possa para pagar esses impostos. E aí, mais uma vez, tempo é dinheiro, gente. Agilidade. Eu fiz um inventário recentemente, extrajudicial, é um super case aí, que eu fiz um inventário em 11 meses, trabalhando com 3 Cefaz de 3 estados, extrajudicial. Lógico que o extrajudicial já te traz a questão de não litígio, né? Outra dificuldade no direito das sucessões é que não tem audiência. Isso, na prática, isso dificulta um diálogo entre as pessoas. Então, apareceu um problema, você tem que ou trazer uma mediação, consulta mínimo, porque a briga é um prejuízo para todos que vão estar ali, essa dilapidação patrimonial. Então, mesmo quem não se organizou antes nesse planejamento, mas quando se insere, né, quando chega o inventário na sua mão, você tem que tentar solucionar. Lógico, quando tem brigas, um dia desse me pediram uma proposta, era um negócio tão complexo, 2 filhos fora. Falei, gente, não tem nem condições, assim, isso aqui vai gastar um tempo e você vai selecionando o que você pega ou não para poder... Porque dá uma insatisfação, a prorrogação de um processo muito longo. Gente, e não tem preço que pague. Vitor, não tem preço que pague um litígio que leve anos na sua vida. Então, por mais bem pago que você está hoje, não compensa aquilo. Bem, nem terapia resolve, né, Dani? Não. Então, vamos lá. Então, assim, olha lá, você pega um direito das sucessões muito mais complexo, de relações complexas, com dificuldades, inclusive, de meação, porque, lembrando, nós temos hoje um regime legal e temos outras formas de regimes, mas o que acaba acontecendo, na grande maioria, são 3 regimes. O da comunhão parcial de bens,
o da separação total de bens e da comunhão total de bens. O de aquestos é pouquíssimo e assim por diante. Até tem um caso da Roberta, que ela Que é um dos sempre poucos destaca, é conhecidos, o né? único case, e que não é, na verdade, né? É nossa colega, a Roberta, Mauro. ela fala, a Roberta Mauro, que ela fala que fez, escolheu, só que ela tinha que ter feito o pacto, e ela não fez o pacto. Então, acabou sendo comunhão parcial. Então, é um case que não é case, né? Então, com isso, talvez já venha uma responsabilidade que eu acho que é muito importante do advogado aqui na questão das informações. Seja até através do pacto. Por que eu estou falando isso? O tanto de pessoas que são casadas na separação total de bens tiveram que fazer um pacto, ok? Se o regime legal é o da comunhão parcial, para eu ser separação, como que o advogado não avisa que prefeito de morte não é separação total e que o cônjuge, e não vou nem entrar na questão de companheiro ou companheira, é herdeiro necessário. E como a Ana Luísa Maia Nevares fala, o supercônjuge, porque ele concorre, né, com os descendentes, com ascendentes, e está em terceiro lugar ali. Na comunhão parcial tem a questão dos bens particulares. Então, na verdade, hoje no Brasil, nós não temos um regime que não tenha comunicação em maior ou menor grau no caso de morte. E por isso que o planejamento ele vem tentar solucionar os problemas da demanda dessa sociedade, que é composta de 1, 2, 3 casamentos, filhos de um casamento, meios irmãos e assim por diante. O direito societário, nisso, ele pulou muito à frente. E talvez até a gente, é um dos primeiros casos que a gente possa estar levantando aqui. Então, assim, um primeiro eu acho que é a informação do advogado. Então, a responsabilidade. Como que o advogado faz um pacto e não explica isso para o seu cliente? E também, consequentemente, o direito das sessões ele se tornou o boom, né? Eu digo que ele era o patinho feio do livro do Código Civil, né? O livro 5º, Direito das Sessões, e ele se tornou, hoje em dia, um grande cisne, né? O patinho feio cresceu e é todo mundo falando, estudando, e que bom, né? As pessoas se debruçando sobre o assunto, mas a gente sabe que tem muita coisa irresponsável sendo falada e vendida por aí. Então, como o planejamento sucessório fosse sinônimo de holding, como holding fosse uma máquina de ganhar dinheiro. Eu já vi divulgação disso. Eu tenho muitas oportunidades de falar na OAB de vários eventos, na OAB de vários estados. Na pandemia, eu tive essa oportunidade de fazer todo o Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e até alguns estados do Norte. Eu fico muito feliz e fui muito acolhida, não só no IBDFAN, né, que tem esse carro-chefe também de sucessões, mas também, principalmente na OAB. E eu falo que isso é um alerta para nós, advogados, para não sermos irresponsáveis e se não teria, literalmente, quando eu vendo uma coisa e digo. Então, a questão da sucessão com direito da responsabilidade civil é muito ver vai caber aonde tiver dano e você conseguir o nexo de causalidade, aonde todos os integrantes tiverem essa configuração, e lembrando que tempo é dinheiro. Se aí tem desde o papel do inventariante, que eu nem vou estar, já que teve uma live específica, mas que é muito importante, lembrando que as funções ali são simplesmente do artigo exemplificativas, elas não se exaurem ali na responsabilidade do inventariante, mas a própria demora, não só disso, das figuras do Estado também. Então, eu acredito que existe responsabilidade e acho que vai ter essa questão crescente em função das complexidades das relações das pessoas. Dani. E aí, já só linkando com a responsabilidade dos herdeiros ali, a questão societária. Como eu disse, o direito societário ele ocupou um espaço pelo engessamento do direito das sucessões e está trazendo as soluções. Só que ainda é muito pouco esse número. Se você for ver, a Price tem uma pesquisa recente que primeiro, 86% das empresas brasileiras são de empresas familiares.
Depois disso, só 23% das empresas tem sucessão organizada. Então, tem muito, e aí cai o Código Civil. Se você e o brasileiro não é de se organizar antes, sabe? O que acontece? Muita gente começa uma empresa com um contrato feito de uma forma pelo contador, um negócio que era pequeno hoje vai crescendo, vai tomando proporções significativas, e essa questão da sucessão empresarial ficou também lá para trás. E aonde os contratos são omissos, caem as regras do direito civil, e que é extremamente, vamos supor, dificulta a própria manutenção da empresa, né? É quase que a morte de um sócio, às vezes, causa a morte da sociedade, porque o prazo para se pagar é de 90 dias, as empresas precisam. Então, assim, é um momento muito de prevenção, tá? Eu acho que prevenção nessas organizações e sabendo que cada vez mais as relações vão ficando mais complexas. Olha o problema da colação que a gente está. Antes a colação era muito mais fácil ser resolvida. Hoje em dia, e eu acredito, quando você tem, por exemplo, doação inoficiosa, por exemplo, e você pode cair em doação inoficiosa sem má fé, pelo valor da colação, lembrando, gente, os bens colacionados têm que ser, mesmo doados anteriormente, o valor da abertura do inventário. Voltou a ser essa regra, que era de 73, e 2015 voltou. O Código 2002 tinha mudado em 16, 2002, e agora voltou a ser isso. Então, aonde tiver, eu vejo, basicamente, aonde tiver dano, e ainda, se eu tiver que judicializar essa ação, isso ainda vai ser mais tempo. Por mais que eu esteja dizendo, temos que agilizar, eu não estou aqui pró-instigante ter que estar com a ação, mas aonde tiver realmente um direito que você perdeu ali, que você pode sim, não tem esse impedimento das circunstâncias, né? E aí eu acho que um dos pontos que a gente tinha levantado, e aí deixa aí a pergunta para você fazer, que foi sobre a questão do usufruto, né, dos filhos dos sócios, que muitas vezes não são pagos conforme qual é o artigo 1027 do Código Civil, não é isso? Isso. Que trata da questão dos frutos da sociedade devido aos sucessores do sócio falecido. Porque olha como as coisas vão ficando complexas. A gente chegou em empresa porque o direito societário está resolvendo algumas coisas por lá, porque o direito das sucessões está incapaz. Mas, muitas vezes, as pessoas não organizam esse próprio contrato. Lógico que até a questão de regime de bens, então tudo isso vai interferindo. Mas lembrando que os filhos dos sócios, eles não herdam a sociedade, mas eles herdam os frutos. E muitas vezes esses sócios não fazem esse pagamento corretamente, né? E aí, com certeza, é um caso clássico que pode ter responsabilidade civil, né? Então, esse é um caso onde pode estar buscando a responsabilidade civil. E várias outras circunstâncias, né? Como nós também falamos do próprio a questão do inventariante. Sabe uma outra responsabilidade civil que você pode encontrar? Do próprio autor da herança. Vamos supor que ele crie, a gente sabe que tem casos de fraude, né? Alguns instrumentos são utilizados. Além dos remédios específicos, se for para simulação, se for fraude contra credores e tal, mas se realmente foi feita de forma para provocar um dano a um credor, esse credor, o espólio, será que responde? E olha lá, para mim é claro que responde, né? Mas olha lá, os herdeiros, né? Dali, aquele espólio, antes mesmo de chegar, porque antes de chegar nos herdeiros, você tem que passar pelo que é o inventário, até voltando, gente. O inventário nada mais é do que você pegar
o patrimônio, separar o que é o patrimônio, e aí tirar a ameação e assim por diante, pagar os impostos, pagar os credores, para o que sobrar você ter a liquidez. E isso é a grande dificuldade do direito das sucessões, é a dificuldade, e aí por isso que você tem que ser o mais ágil, o mais rápido. Então, eu também sou contra as pessoas e acho também irresponsável, que cabe responsabilidade. Uma vez eu vi uma matéria no Valor Econômico, assim, doação ou inventário. Primeiro, são situações totalmente diferentes. Você só não passa por um inventário se você não tiver mais nenhum patrimônio no seu nome. E, inclusive ações, gente. Se você tem empresas, ações, ou seja, em questões cotas, seja, você vai passar por inventário. E o prol de não passar, o inventário também, ele não é um bicho de 7 cabeças. Você pode simplificar o inventário. Quantas vezes você não pode... E eu busco hoje em dia a facilidade de um inventário extrajudicial, que às vezes nem todos... A dificuldade do extrajudicial é o imposto, você paga antecipadamente. As pessoas às vezes não têm. Eu tenho utilizado, às vezes, uma composição entre eles. Às vezes nem todos têm o dinheiro, faz, compõe e quita, e depois, na hora da disponibilidade da liquidez daquele patrimônio, acertos entre ali os herdeiros. Porque é claro que tempo é dinheiro. Então, e da mesma forma que eu vejo que a doação, um instrumento que era muito simples, ele deixou de ser simples, e muito em função da colação. E não tem como falar da contratualização, da questão do 426 também, que eu sei que é um super tema que você tem estudado, se debruçado sobre o tema. Todo mundo é a favor. A questão é que algumas pessoas da doutrina, e majoritariamente, defendem que precisa de uma alteração legal, né? Dispositivo legal, alteração, para que seja possível. Mas, na prática, isso acaba ocorrendo. Você avisa seu cliente, e aí tem que estar muito bem documentado para você não ter essa responsabilidade, através de documentos, de e-mails. Isso são precauções, mas às vezes o cliente quer um contratão dando uma zerada. Então, são demandas que a sociedade pede por essa contratualização. E aí, eu ver mais contratualização de direito das sucessões, eu vejo mais circunstâncias. E pior, eu acho que a própria complexidade da vida, dessas relações de filhos, colação, cada vez mais vai se colacionar coisas que não eram colacionadas. Te dar um exemplo. Faculdade, educação. Eu sou obrigada a pagar a segunda educação do meu filho? Eu tenho que colacionar segunda universidade? Até onde estão meus deveres ali de pai e de mãe? Uma pós fora do Brasil, que antes muitas vezes não eram. Em algumas circunstâncias, hoje, com 2, 3 filhos de casamentos de idades diferentes. Vitor, é muito comum você ter um filho de 30 e poucos anos e um filho de 5 anos de idade. Bastante. Bastante. E aí, e aquele de 5? Eu vou colacionar, e aí são, às vezes, de mães diferentes, circunstâncias diferentes. Eu, às vezes, não tenho a mesma condição, posso estar até mais rico também, ou não, com patrimônio maior ou não, mas o que acontece, eu vejo no direito de família as circunstâncias serem levadas mais à colação. E, com isso, mais problema no direito das sucessões também. Eu acho que você falou muito bem, né, Dani? Quando você traz as transformações do direito sucessório, eu só queria fazer, na verdade, um link. Que da mesma maneira que o direito de família, das famílias, era refratário à responsabilidade civil, era distante da responsabilidade civil, e uma série de transformações, né, no âmago, né, na estrutura do direito das famílias, acabou aproximando essas searas que eram tão distantes. A gente também pode começar a perceber, ainda que seja bastante
rarefeito, né, vamos assim dizer, essa aproximação entre direito das sucessões e responsabilidade civil. Ou seja, não é que são matérias distantes, né? É porque as relações se tornaram complexas e a contratualização, o planejamento sucessório, uma série de outras relações, traz para a gente uma novidade, eu acho, né, Dani? O direito sucessório não se resume, a tutela sucessória não se resume após a morte da pessoa. Começa muito antes, com planejamento, com vários mecanismos, ferramentas. E a partir daí, a gente passa a ter uma série de situações que podem, eventualmente, atrair a incidência da responsabilidade civil. A gente estava comentando um pouquinho, né, quando a gente pensou nessa live, e aí eu vou só puxar, na verdade, esses dois pontos, né? Vou pegar um exemplo, talvez, um pouco mais novo, né, ainda pouco abordado, que você já estava comentando, já estava esboçando para a gente. Vou também perguntar sobre um assunto que é bem tradicional, mas que agora o planejamento sucessório talvez tenha trazido um novo tônus, né? E ninguém melhor do que você para tratar desse assunto. Ferramentas do planejamento sucessório ainda em vida, como partilha em vida, como, né, você falou de doação inoficiosa, podem, sem sombra de dúvida, né, trazer aí algumas situações que eventualmente podem incidir a responsabilidade civil. E aí, nesse ponto, né, que ainda foram praticados pelo autor da herança, né, ainda em vida, talvez. O autor da herança responde, mas, na verdade, ele, uma vez falecido, quem vai responder é o espólio, né? Então, assim, acho que esse é um ponto importante, talvez, para a gente tratar. E um segundo item, Dani, para te ouvir um pouquinho nessa reta final da nossa live, é que você também mencionou com bastante clareza como que no Brasil a gente tem um Código Civil que tem mais de uma centena de artigos sobre testamento, sobre sucessão testamentária, e na prática nós temos um número muito reduzido de testamentos que são realizados no Brasil, o que demonstra bem o abismo entre a lei e o código. Nessa linha, o planejamento sucessório talvez tenha trazido novos ares ao testamento, né? Novas funções, né? Um novo tônus mesmo ao testamento. E aí o testador passa a ter uma série de funções que não tinha antes, né? Você pode. A Ana Carolina Brochado defende até mesmo função, né, de inventariante para fins de sucessão de bens digitais, né, da herança digital. O testamenteiro também poderia exercer essa função. A Ana Luísa Maia Nevares também trata da figura do testamenteiro. É possível a gente verificar que o testamenteiro pode eventualmente ter práticas, né, cometer atos ilícitos que eventualmente vão prejudicar os herdeiros ou até mesmo a herança, né, o espólio? Sim, com certeza. O testamenteiro é um dos casos de responsabilidade civil. Eu vou te dar assim, um exemplo claro. Por exemplo, ele não cumpre na íntegra o testamento. Tem um legatário, né? Tem alguém que recebeu um legado, que não teve conhecimento, quer dizer, porque o testamenteiro não cumpriu com o testamento adequadamente. Aquele bem, às vezes, nem mais existe. É lógico que aquele legatário tem direito de entrar contra a responsabilidade civil aí do testamenteiro, pelos danos sofridos, né, por tudo isso. Então, assim, é um caso clássico de não exercer o papel. O que eu acho, sabe, que a gente precisava de muitas campanhas para explicar às pessoas algumas coisas. Primeira coisa, eu acho assim, a campanha. Eu lembro de quando eu estava no doutorado, estudando planejamento sucessório, na academia, quando falava qual a tua área de pesquisa e eu dizia planejamento, parecia que eu estava estudando uma coisa errada, como se eu estivesse estudando para cometer fraudes, né? E eu digo que o planejamento sucessório é muito mais do que isso, não é só para as grandes riquezas. Mas, com certeza, o testamento, eu acho que ele tem, inclusive, muito em relação aos incapazes. A gente está utilizando muito testamento, com curatela testamentária, porque, olha a transformação. Tem muitos casos de testamentos que eu estou fazendo que são pessoas preocupadas com a sua sobrevivência, que não têm herdeiros, eles têm medo de ficarem incapazes, como isso vai ser administrado, por quem vai ser administrado. Então, são questões, as pessoas, são dados do IBGE, aumentaram 20 anos. Aí vamos pensar, né? Essas pessoas também têm responsabilidades, um curador,
que ficou para essas questões. Lembrando, gente, que o testamento antes de 2002 ele era só para questões patrimoniais. De 2002 para cá, e aí quando eu critico muito a legítima e quando as pessoas ficam, eu digo que é necessário uma revitalização. Quando eu comecei o doutorado, eu era contra. Acabar com isso. Hoje não, é lógico que a gente vai estudando, vai entendendo mais as coisas. E o que eu penso, eu acho que a legítima não deve acabar, mas ela deve ser revisitada, rever a porcentagem, a ordem vocatória de uma forma taxativa, né? Muita gente defende alterações e sim pensar nos vulneráveis e assim por diante, tirar os ascendentes, como a Espanha e outros países têm feito. Pode deixar uma pensão, mas necessariamente não como herdeiros necessários. Mas olha como essas complexidades das transformações socioeconômicas fazem muito isso. As pessoas não sabem, por exemplo, eu tenho um caso, a pessoa tem patrimônio, não tem herdeiros necessários, não tem cônjuge, não tem companheiro, nem companheira, não tem ascendente e tem um único irmão onde ela é brigada com esse irmão. E eu falei, ué, teu caso é próprio de fazer um testamento. Testamento, as pessoas têm muita resistência. Sim, você quer. Às vezes você quer. E aí, só quando você fala, você não gostaria de ajudar fulano? Um afiliado seu, não sei quem, deixar um estudo garantido. E aí a pessoa, não, eu quero deixar até uma parte para ele, mas não como literalmente total. Então, lógico que a gente tem dificuldade, mas as próprias demandas. Só que assim, ela teve a oportunidade de saber que eu, sabendo da situação dela, troquei ideia com ela. Mas as pessoas. É tão espantoso, eu acho, que quando o cliente chega e não sabe que está no regime de separação total de bens, porque aí passou por um pacto. Como que o advogado não explica os efeitos de morte? Eu não entendo. Tudo bem, tem os casos anteriores. Tá, anteriores. Mas eu falo assim, o testamento tem crescido muito. A Ana Luísa que fala, eu nunca vi um planejamento sem testamento. Também não, porque o testamento ele vem dar um pouco de segurança jurídica. Além que a gente trabalha o testamento hoje condição. Se for esse entendimento, é dentro dessa forma, se for assim, se tiver valendo os pactos sucessórios, é tal. Então, assim, é por condição, mas tem crescido. Um dia desse, eu vi uns dados do Colégio Notarial, de dados, que tem crescido de divórcio extrajudicial, que tem crescido de testamentos, de inventários extrajudicial, que eu acho que é muito o caminho, sabe? Para desafogar, não dá para a gente perder a morosidade todo de um judiciário que... Então, assim... E até buscar não briga, mas com certeza o testamenteiro, voltando à sua pergunta, teria sim responsabilidade por qualquer um, já que ele não cumpriu com a função. Aí outra coisa também, que o testamenteiro ele também tem que ser correto com o testador dizer que o papel dele, se vai ter um valor ou não, e o que vale aquilo. Eu vejo muita gente sendo testamenteira sem explicar e depois ir brigar pelo prêmio. E isso é uma difícil prova dos herdeiros, se lá não estava, de se o autor, né, o titular lá, o decujus que faleceu, conseguiu, se ele tinha ciência que aquilo tinha um valor ou não. Então, mais uma coisa, eu acho que de uma responsabilidade até para o próprio testamenteiro, se resguardar, botar ali o valor que é a forma mais segura dele de dizer, foi acordado com o decúgio sobre isso, que a gente vê muita briga em relação ao testamenteiro em função disso. Dani, só para fazer um link com o que você acabou, né? Você afirmou ao longo da live, mas só para a gente concluir a nossa belíssima live de hoje. Inventário é moroso, e você tem afirmado a todo momento que tempo é dinheiro, né? E os inventários extrajudiciais vieram exatamente para tentar aí tornar os inventários mais céleres, mais ágeis, porque de fato todo mundo que já trabalhou, né, com inventário, né, dentro
do direito das sucessões sabe as décadas, né? Se a gente assim pode dizer que os inventários duram, né? Nas épocas de processo de papel, né? Os Ah, volumes você literalmente cansava de criavam ver processos. montanhas. 3, 4, 37 anos eu vi inventários. Isso. E aí, a gente pode cogitar da ideia de responsabilidade pelo prolongamento indevido dos inventários? Assim, quem seriam os agentes responsáveis? Há como se responsabilizar alguém? Não há? O que você pensa sobre isso? Eu acho que é possível, principalmente do inventariante, né? Eu acho que aí o papel do inventariante. A questão do advogado aí, eu acho que vai ter uma dificuldade de fazer a prova só se ficou realmente, perdeu o prazo, se circunstâncias dessa natureza. Agora, se também se demonstra que então, assim, é questão de prova. Você consegue falar a questão do dano pelo. Aí, mais uma vez, o dano e o nexo de causalidade para fazer esse link. Em relação ao advogado, eu acho mais uma coisa concreta, assim, perda de um prazo, uma circunstância dessa. Em relação ao inventariante, também. Agora, é muito fácil também integrantes, né, de acharem que não querem, tendo oportunidade, já que às vezes não tem briga, não querem só a solução do extrajudicial, e depois, com certeza, tem casos concretos que veem que perdeu um patrimônio, até porque, lembrando, qualquer depósito em conta judicial já não tem uma correção e assim por diante. Então, também. E eu acho que um inventário que tem muitos representantes dificulta o diálogo também. Então, por isso que tentar uma agilidade maior nesse sentido. Dani, só para registrar aqui, alguns amigos nossos entraram na live, né? A Fernanda Nunes Barbosa, Marcelo Calisto, enfim, diversos amigos aqui entraram, então só mesmo para a gente registrar. Fazer o registro também da doutora LGPD Saúde, né? Tá elogiando a live, disse que você fez excelentes colocações, só para a gente não perder esse contato aqui com quem está nos assistindo, nos ouvindo agora. A advogada Solange Correia também, concordando com você. O Augusto, o Antônio Augusto, advogado, né, também fazendo aí algumas colocações, né, só mesmo para a gente deixar aqui registrado. E, infelizmente, né, eu ficaria conversando com a Dani horas sobre esse assunto, até porque é um assunto realmente um pouco desbravado, né, pouquíssimo tratado ainda, como a Dani sabe. A Dani é uma das pioneiras, né, nessa renovação do direito sucessório ao lado de outras brilhantes juristas, sobretudo. Há que se falar isso, né, Dani? Acho que essa questão de gênero, nos últimos anos, ela finalmente se tornou uma agenda e uma pauta, e a gente tem que, sem sombra de dúvida, reforçar sempre. O direito sucessório brasileiro, ao longo dos últimos anos, tem passado por profundas transformações graças ao trabalho competente, de excelência, de juristas, né? Assim como a professora Daniele Teixeira, Ana Carolina Brochado, Ana Luísa Maia Nevares, né? Que talvez lá atrás tenha começado esse processo na linha da constitucionalização do direito civil, dentre tantas outras A juristas Luísa foi minha liderosas. professora. Da É, graduação, sabia? acho que assim, desde o início, né? Os livros dela, né? A função promocional do Ela é da testamento. nova geração, porque eu acho a Ana super nova. Eu lembro da Celina me apresentar a ela e dizendo assim: ai, ela adora a colação, ela adora as sucessões, e a dissertação, a tese dela, Isso. todas foram nessa. E eu acho que é das pessoas que eu acho para mim que mais entende de testamento, porque aí eu vou te falar uma dificuldade do direito das sucessões, que quando a gente vai lá nos clássicos, pegar os conceitos do direito, a gente também tem que contextualizar essa sociedade que mudou Muito. muito. Então, por mais que a gente beba neles, as transformações dessa sociedade mudam muito. Então, a dificuldade para quem estuda direito das sucessões é estar reescrevendo para essa nova sociedade. Então, a gente tem que ir lá beber os clássicos, mas contextualizar para as complexidades das relações
humanas, que por mais que os bens digitais estejam aí, chegaram, até nos propicia esse espaço, esse momento, não só de fazer a live, mas de deixar aí eternizado aí para as pessoas poderem verem quando quiserem. E quem sabe, né, daqui a alguns anos, olha lá, o papo estava começando direito das sucessões com responsabilidade civil. Eu só acho assim que realmente tem que ser vista com restrição para realmente casos, porque eu acho que qualquer judicialização é morosa e isso dificulta, mas aonde o caso realmente ocorrer, tem sim que ser buscado o direito ali, a indenização ao dano sofrido. Mas eu acho que nada melhor que um bom diálogo, um bom acerto, mas que a tendência talvez seja de crescer. Dani, na verdade, é um novo tempo, um novo direito sucessório. Assim como a lei deve acompanhar as modificações no seio das famílias brasileiras, né? A partir de atenta observação da nossa realidade, o direito sucessório também não pode ser engessado, como você já havia afirmado antes, nem uma ilha distante de todas as modificações que a gente vem verificando. Dani, na verdade, eu vou terminar essa live quase que com um desafio para você. Acho que a partir de agora vem aí, né, novos tempos para se pensar e refletir essas ligações entre direito sucessório e responsabilidade civil. Te agradeço muitíssimo pela live, por compartilhar tanto conhecimento. Vários seguidores aqui, né, te elogiaram e concordaram com as suas colocações, precisas e preciosas colocações. Então, fica aqui o nosso agradecimento. A gente que mora tão perto e tem se encontrado tão pouco, e que hoje eu estou fazendo essa live de Campinas, né? E você do Rio, acredito eu, né? Mas a gente sempre viajando, né? Mas sempre dando um jeitinho de conversar sobre temas que não são tão caros, né? Micaela, um beijo. A Raquel Valese, Ana Luísa Maia Nevares e Ana Carolina Brochado Teixeira, entre vários outros, né? A gente citou também o Daniel Bucara aqui, né? Para fazer também menção ao nosso querido amigo, tá? Então todos na arquitetura do planejamento sucessório. Então, tomo 4, responsabilidade civil. Eu estou sem nenhum livro deles aqui na mão, mas é isso, gente. Vamos estudar, vamos nos capacitar, que assim vamos poder estar auxiliando, atendendo melhor os nossos clientes, tendo soluções. E, no caso que tiver realmente danos, vamos buscar os nossos direitos, né? Gente, obrigado. Eu vi vários alunos também entrando aqui. Carol mandou avisar que não ia poder, que estava numa reunião. E é isso, tá bom? O Nelson também, infelizmente, está num congresso, numa palestra. Mas, Dani, é isso. Fique com o meu abraço, com o meu beijo, com a minha admiração. Espero te rever em breve, muitíssimo em breve. Comunico a todos que daqui a 15 dias, no mesmo horário, às 11 horas da manhã, a gente tem mais um Imberc Lives, o 58º Imberc Lives. E a gente conta com a presença de todos vocês. Um abraço, bom dia a todos. Tchau, obrigado mais uma vez ao Imberc. Tchau. Tchau.